Oi, gente, bem-vindos ao vídeo 3. Essa é a terceira aula e hoje a gente vai fazer exercícios de mobilidade para tronco e ombros. Eu vou pedir para você mais uma vez aqui prestar bastante atenção na legenda do vídeo, que tem tudo explicadinho, bonitinho, para você entender um pouco mais a fundo. Certo? Então, eu não vou passar os exercícios antecipadamente, porque eu vou fazer essa aula junto com você, você junto comigo, nós dois fazendo essa aula para a gente poder, ficar bem flexível, aliviar a dor, aliviar a tensão do dia a dia, tá bom? Vamos lá. E, claro, potencializar os seus resultados no treino, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer, eu vou pedir para que você se posicione aí na posição de joelhos. Se você não pode ficar nessa posição, você pode colocar 2 almofadinhas. Se você ainda assim não pode, eu vou pedir para você ficar sentado aqui mesmo, tá bom? Vamos lá, a gente vai fazer um movimento, trabalhar com a respiração também, rotação de ombro para trás. Vamos lá, inspira, solta o ar. Lembrando que em todos os vídeos tem o exercício principal, mas antes tem exercícios de soltura e relaxamento, tá? Inspira, solta o ar, relaxa, leva o ombro lá para trás, inspira, relaxa, mais. A gente tem exercícios específicos aí para trabalhar essa mobilidade do seu tronco e dos ombros, tá? Excelente aula hoje para você fazer quando você for treinar membros superiores ou quando você estiver sentindo o peso do dia a dia, tá? Inspira, solta o ar. Muito bem. Vamos lá para nossa segunda postura hoje. Vou virar de ladinho para você entender o movimento. A gente vai fazer a postura da criança. Esse exercício é muito bom para alongar a lombar. E aqui a gente vai colocar um movimento do braço para poder alongar aí o ombro e as costas, tá? Então, você vai apoiar nessa posição aqui. Se não consegue, pode levantar um pouquinho. Faça da forma que for mais confortável para você. Eu vou virar a cabeça para baixo aqui, porque você vai perceber o movimento que a gente vai fazer, ó. Esse movimento aqui, ó, lateralmente, devagar. Fica aí um pouquinho. Então, a gente vai inspirar, movimentando lá, ó, inspira, solta o ar, contrai o seu abdômen, mais uma vez, inspira, solta o ar, relaxa. Não tem importância se você não conseguir encostar o bumbum lá no calcanhar, tá bom? Continua, solta o ar. Mobilidade e alongamento é paciência. Inspira, solta o ar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Esvazia tudo, fica aí. Só mais um pouquinho. Volta lá pro centro. Vai subindo devagarzinho. Alonga, respira um pouquinho. Tem agora o exercício principal dessa aula, que eu vou fazer aqui lateralmente para você ver, e vou ficar um pouco na diagonal, porque aqui do meu lado tem uma parede, tá? É muito importante que você perceba o seu corpo nesse momento, para você fazer o exercício de forma correta. Aqui eu vou passar opções para você que tem dificuldade ou não tem uma boa mobilidade e amplitude, tá? Esse exercício chama livro aberto. Então, a gente vai deitar aqui, vou posicionar os meus pés, as minhas pernas, um em cima do outro. Se você não consegue encostar, tudo bem, gente. O importante é você fazer até onde você dá conta, tá? E aqui eu vou colocar as mãos uma em cima da outra. Enquanto eu estiver abrindo, eu estou inspirando o ar e vou soltar o ar
abrindo a capa do livro lá pro outro lado, tá? Só vou me ajeitar aqui um pouquinho para não encostar ali na parede. Vamos lá, então? A gente vai fazer um pouco para cá e pro outro lado. Muita calma nessa hora. Alinha a sua cabeça. Palma da mão com palma da mão. Inspira. Solta o ar. Percebe aí que eu estou olhando para a palma da mão que está por cima. Vai lá de novo. Contrai o abdômen, inspira. Solta o ar. Se a sua perna aqui levanta, tudo bem. Coloca a outra mão aqui, tá? Para segurar. Voltou devagar. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar. Ótimo. Fica aí um pouquinho. Muito bem. Sempre que a gente for sair de uma posição para outra, a gente vai fazer devagarzinho, tá? Aí agora nós temos o quê? O outro lado. Então, ó, vou posicionar minhas pernas lá. Vou chegar para cá um pouquinho. Isso. Ó, posicionei. Uma coisa de cada vez, tá? Palma da mão com palma da mão. Inspira. Solta o ar. Adélia, não consigo encostar a mão aqui. Tudo bem. Vai onde for possível, tá? Voltou. Inspira. Solta o ar. É dinâmico mesmo. Deixa alongar aí. Subiu a perna? Segura lá. Muito bem. Voltou. E mais. Inspira. Solta o ar. São movimentos adaptados para que você possa aprender o movimento e ir melhorando a cada dia, tá? Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Segura aí um pouquinho. Se você sentir necessidade, você pode fazer mais 2 ou 3 séries desse exercício, tá bom? Fazendo 10, 5 repetições de cada lado. Aí, não consegue encostar aqui, tudo bem, tá? Levantou a perna, puxa a perna. Voltou devagar. A gente vai virar de lado para subir e sentar. Perfeito. Agora, gente, eu tenho um movimento que é um pouco mais desafiador. A mesma coisa, se você tem dificuldade de colocar os joelhos no chão, coloca uma almofadinha, tá bom? Mas esse a gente vai ficar na posição de 4 apoio, ó. A gente vai ficar na posição de 4 apoio, uma mão apoiada bem em cima do ombro, a outra você vai colocar aí na nuca, tá? E você vai contrair o seu abdômen. Não vai deixar nada mole não, hein? Contrai tudo aí, ó. E a gente vai fazer esse movimento, ó, com cuidado. Como se o cotovelo fosse apoiar, lá pra cima, tá? O que eu vou pedir pra você? Se você não tem a prática ainda, você vai fazer um movimento curtinho. Aqui a gente tá caminhando para ir pro avançado, tá bom? Vamos lá? Ó, inspira. Solta o ar. Olha lá para cima. Não consegue ir? Faz aqui. Não tem importância. Voltou. Vamos trocar de braço. Trocou. Mão na nuca. Inspira. Solta o ar. Já escutei um creque aqui. Volta devagar. Mobilidade é dinâmico, então põe a mão lá. Inspira. Solta o ar. Você vai perceber que na segunda vez você vai conseguir fazer um pouquinho mais. Voltou? Vai lá, hein? Inspira. Solta o ar. Voltou. Vamos lá, hein? Lembrando, pode sim. Inspira. Solta o ar. Repetir.
mais 2 ou 3 vezes, tá? E você também pode fazer só essa vez aqui, tudo bem. Vai no seu limite, inspira, soltou. Perfeito. Relaxa lá um pouquinho. Solta as pernas. Maravilha. E aí, o que você achou desse exercício aí hoje? Esse é um pouquinho mais avançado. E na segunda vez que você fizer essa aula, você vai estar melhor. Tá? Agora tem uma posição muito conhecida no yoga. E aqui a gente vai fazer com os joelhos flexionados. Se você aí já consegue fazer com o joelho esticado, muito bem. Faça com os joelhos esticados, tá? Que é a posição do cachorro olhando para baixo. Vamos alongar bastante as costas aqui, tá? Ó. Subiu o bumbum, afasta lá um pouquinho. Vou flexionar o meu joelho. Olha aí, olha aqui, ó, pra mim. Não adianta fazer isso aqui se você tá assim. Empina esse bumbum, alonga bem as costas, empurra lá pra trás. Fica. Estou com o joelho flexionado, mas se você consegue, pode esticar. Fica aí. Respira. Coloca os joelhos no chão. Vamos de novo? Então, vamos lá. Apoia as mãos. Movimento dinâmico. Subiu. Flexiona os joelhos. Empurra o chão. Olha lá para baixo. Deixa alongar suas costas. Voltou. Relaxa. Vamos mais. Mão no chão. Empina o bumbum. Contrai o abdômen. Flexiona as pernas. Fica. Desceu, mais uma vez, respira. Vamos lá? Subiu, pode abrir um pouquinho mais as pernas, flexiona os joelhos. Fica aí um pouquinho mais. Muito bem. A mesma coisa, pessoal. Você pode fazer essa sequência toda da aula mais uma vez, mais 2, mais 3, depende do seu objetivo. Tá? Agora, como todo final de vídeo, eu tenho um desafio. E vamos fazer junto esse desafio? A gente vai pegar essa postura aqui do cachorro olhando para baixo e a gente vai tentar agora fazer com as pernas esticadas e ficar por 30 segundos. E para isso eu tenho uma dica para você que tem dificuldade ou não tem tanta flexibilidade. Você pode abrir as pernas um pouquinho. Vamos tentar? Então vamos lá, hein? Ó. Afasta um pouquinho as pernas. Contrai o abdômen, empina o bumbum, sustenta. Adélia, não consigo. Tudo bem, gente, flexiona um pouquinho, mas fica aí. Inspira, solta o ar e vai empurrando lá para trás. Encaixa a cabeça. Inspira, quase acabando, quase acabando. Só mais um pouquinho. Já passou de 30 segundos, né? Muito bem. Voltou. Senta aí um pouquinho. Solta seus braços, seus ombros. Relaxa. Inspira. Muito bem. Eu espero que depois dessa aula você tenha se sentido um pouquinho melhor. Tenha aliviado um pouquinho as dores. Tem te ajudado no seu treino, no seu dia a dia, na sua rotina. Sempre que precisar, volta nessa aula para você ficar cada vez mais, excelente em cada movimento. Até o próximo vídeo.